Pessoal, olá, espero que estejam todos bem. Eu imaginava estar aqui pela primeira vez com vocês, já dando feedback daquela atividade de ação penal que eu passei para vocês, mas como eu avisei, eu vou fazer uma primeira intervenção, uma primeira aula sobre ação penal, sobre classificação de ações penais. Isso vai ajudar vocês a poder se prepararem melhor para poder responder aquelas questões daquela atividade. Então, vai ajudar pelo menos vocês poderem buscar essas respostas àquelas questões na doutrina, na pesquisa que vocês forem fazer, que essa que é a minha intenção, né? Ou seja, eu preciso que vocês vão atrás dessas respostas, mas eu imagino que essa minha aula aqui sobre ação penal possa dar mais subsídios para vocês, para que vocês possam ir buscar essas respostas de maneira mais apropriada. Então, a primeira coisa, para vocês acompanharem essa explanação minha aqui, eu preciso que vocês tenham aberto o Código de Processo Penal a partir do artigo 24 e o Código Penal a partir do artigo 100. Vou fazer referência a um dispositivo constitucional aqui também, mas isso é de menos importância, não precisam estar com a Constituição aberta aí. Importante também de gravar a aula assim, é que vocês podem, enfim, dar o pause a hora que for, para poder ir atrás desses elementos que lhe permitem a vocês fazerem esse estudo de uma maneira mais proveitosa. Então, eu pedi para vocês terem aí o Código de Processo Penal a partir do artigo 24 e o Código Penal a partir do artigo 100, porque a ação penal ela é um instituto misto, né? A ação penal tem tanto aspectos de direito penal quanto aspectos do direito processual penal. Nós vamos fazer aqui uma abordagem focando mais nos aspectos processuais da ação penal. Quando for o momento, vocês também vão ver, o pessoal do sexto período já viu ação penal na esfera do direito material. Nós vamos focar aqui agora mais no aspecto processual das ações penais. Então, primeira coisa a ação penal, ela se divide em dois grandes gêneros. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, ela é aquela iniciada pelo Ministério Público, órgão oficial do Estado criado para isso, através de uma peça processual que chama denúncia. A ação penal privada, o outro grande gênero, é uma ação penal que vai ser iniciada pela própria vítima, através de um advogado, precisa ser contratado para isso, e que vai propor uma queixa-crime, tanto denúncia, proposta pelo Ministério Público, que vai iniciar a ação penal pública, quanto a queixa proposta pela vítima através do seu advogado, que vai iniciar a ação penal privada. Ambas são protocolizadas, são peças processuais que vão ser protocolizadas no Poder Judiciário, para o juiz competente, para que aí nós tenhamos o início de uma fase judicial de um processo penal, né? Então, vamos falar basicamente sobre cada um desses dois gêneros de ação penal. A ação penal pública, iniciada pelo Ministério Público através de uma denúncia. Nesse caso, nós temos algumas espécies de ação penal pública. Basicamente duas. Primeira delas, ação penal pública incondicionada. Que a ação penal pública incondicionada é a regra entre nós. Então, se vocês forem olhar lá, o artigo 100, caput do Código Penal, e o parágrafo 1º, primeira parte desse artigo 100. Diz lá o artigo 100, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. O parágrafo 1º, primeira parte desse dispositivo, o artigo 100, diz: a ação pública é promovida pelo Ministério Público. No artigo 24, caput, primeira parte do Código de Processo Penal, você vai ter lá repetindo essas orientações. Nos crimes de ação penal, dos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Então, essa é a regra entre nós, ou seja, a ação penal pública incondicionada é a regra entre nós. Significa dizer,
se vocês forem procurar nos artigos que definem crimes, né, nos crimes da nossa legislação, qual é a ação penal, como é que se inicia o processo desses delitos, vocês não vão encontrar nesta legislação nenhuma referência à ação penal, né? Então, o exemplo sempre que eu dou aí do artigo 121, que é o primeiro crime que nós temos na parte especial do Código Penal. Artigo 121, homicídio. Se vocês forem procurar nos artigos subsequentes, nos parágrafos do artigo 121, até o final do capítulo contra a vida, vocês não vão encontrar nenhuma referência sobre a ação penal. Então, é isso que cai na regra, ou seja, quando a legislação que prevê o crime, ela não diz qual é a ação penal, nós temos a regra. Vai ser ação penal pública incondicionada, significa dizer, o Ministério Público precisa iniciar a ação penal através do oferecimento da denúncia, independentemente de qualquer outra condição. Fundamentalmente, independentemente dos interesses envolvidos, particulares envolvidos naquele caso penal. Então, se a família da vítima de homicídio não quiser que o Ministério Público não ofereça a denúncia, quiser que o Ministério Público não ofereça a denúncia contra o autor do fato, porque perdoa o autor do fato ou por qualquer outro motivo, o Ministério Público não vai dar ouvidos a essa pessoa e ele vai ser obrigado, portanto, a oferecer a denúncia independentemente de qualquer condição. Por isso chama-se ação penal pública incondicionada, né? Porque não está condicionada a nenhum interesse particular ali das pessoas que estão envolvidas nesse caso. Mas ela não é, e isso é importante que se fique claro desde já, ela não é totalmente incondicionada. Quer dizer, o Ministério Público não vai oferecer a denúncia e começar um processo de ação penal pública incondicionada sem observar qualquer condição. Então, para qualquer ação penal, inclusive essa que é a regra, a ação penal pública incondicionada, é preciso que estejam presentes algumas condições gerais para que o Ministério Público possa fazer a denúncia. Essas condições gerais, elas são extraídas do artigo 395 do Código de Processo Penal. O artigo 395 vai dizer que o juiz rejeitará a queixa ou a denúncia quando esta queixa ou essa denúncia, inciso 1º, for inepta, quando não houver condições da ação ou pressupostos processuais para o exercício dessa ação penal, e o inciso 3º, quando não houver justa causa para o exercício dessa ação penal. Então, estas três causas de rejeição da denúncia, a contrário sensu, dão claramente a ideia de que elas são condições para o exercício da ação penal, mesmo a ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público, em que pese não depender da vontade de ninguém para fazer a denúncia e iniciar uma ação penal, nos casos de ação penal pública incondicionada, ele vai precisar verificar se existe possibilidade desta denúncia não ser rejeitada, nas hipóteses do artigo 395. Então, a contrário sensu do 395, você tira dali condições para o exercício da ação penal pública, inclusive é incondicionado. Então, o Ministério Público só pode fazer uma denúncia nos crimes de ação penal pública incondicionada quando ele puder construir uma denúncia que seja apta, não seja inepta. Caso contrário, vai ser rejeitada. Então, portanto, não vai ter essa condição para o início da ação penal. E o que é uma denúncia inepta? É uma denúncia que não preenche os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, nomeadamente descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Então, diante de um caso que seja de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público precisa verificar se ele tem condições, com os elementos que ele detém sobre o fato, se ele tem condições de escrever um fato com todas as suas circunstâncias. Se ele puder fazer isso, porque ele tem elementos para fazer essa construção, uma construção de fato, onde ele diga quem cometeu o delito, como cometeu o delito, quando cometeu o delito, de que modo cometeu o delito e tudo mais, ele vai ter essa primeira condição para que ele possa fazer a denúncia. Então, essa é a primeira situação. Ele precisa ter condições de escrever uma denúncia que seja apta, que seja possível de ser recebida pelo juiz quando ele formular essa denúncia. A segunda condição para exercício de qualquer ação penal, inclusive a incondicionada, a pública incondicionada,
é extraída do artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal, que diz que o juiz rejeitará a denúncia, inciso 2º, quando faltar condição da ação ou pressuposto processual. E aqui a gente precisa fazer uma transposição desses conceitos, que são conceitos próprios do processo civil, ao processo penal. Na verdade, esse inciso 2º, quando transposto aqui ao processo penal, ele significa dizer que a denúncia vai ser rejeitada pelo juiz quando faltar interesse, ou melhor, quando faltar utilidade e necessidade do processo penal. E quando é que falta necessidade e utilidade ao processo penal? Basicamente, quando duas coisas se fazem presentes. Quando o fato descrito ele não é nem mesmo aparentemente típico, ele não é nem mesmo aparentemente crime. Né? Se o Ministério Público descreve uma dívida de valor de uma denúncia, ela vai ser rejeitada, porque é preciso que exista pelo menos uma aparência de tipicidade aparentemente típica naquela descrição fática. Ou quando houver qualquer uma das situações de extinção de punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Dentre eles, por exemplo, a prescrição. São várias situações de extinção de punibilidade no 107 do Código Penal, depois deem uma olhada lá, que estipulam a extinção da punibilidade do agente quando algumas daquelas situações ali se façam presentes. Então, a prescrição é uma delas. Se o Ministério Público faz lá uma denúncia que é apta, uma denúncia que está muito bem escrita, mas esse fato que ele está descrevendo já está prescrito, o juiz vai rejeitar essa denúncia com base no artigo 395, inciso 2º, porque não há nem utilidade, nem necessidade de um processo que se desenvolva por fato prescrito, porque vai perder tempo, vai movimentar a máquina judiciária do Estado de maneira absolutamente desnecessária. Então, também aí a gente retira uma segunda condição para que a ação penal pública incondicionada, e isso vai valer para qualquer ação penal, possa ser oferecida. Não pode ter nem uma causa de extinção de punibilidade nesse momento, e o fato descrito pelo Ministério Público precisa ser aparentemente típico, pelo menos isso, certo? E no inciso 3º do 395, vai dizer que a denúncia vai ser rejeitada quando faltar justa causa para ação penal. Justa causa para ação penal, do inciso 3º, é aquele arcabouço mínimo probatório que lastreia a denúncia do Ministério Público e que é sobre materialidade e autoria. Precisa ter justa causa para ação penal, inciso 3º do 395, prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria desse fato. Isso precisa estar em elementos evidenciados que acompanhem a acusação, que acompanhem a denúncia. Não basta o Ministério Público contar uma história muito bem contada, que seja apta, vamos dizer assim, uma história muito bem contada, com todos os detalhes daquele fato descrito. Esse fato não está prescrito, esse fato é aparentemente típico, de maneira que nós teríamos aí, então, superadas as duas primeiras causas de rejeição, né? A denúncia é apta e tem utilidade, tem necessidade do processo, mas aquela história contada pelo Ministério Público, ela não está amparada em nenhum elemento inicial de existência desse fato e de autoria desse fato. Se isto não existir, falta justa causa, o juiz então vai rejeitar a denúncia nesse caso, e você não vai ter ação penal. Portanto, estas três causas de rejeição que estão no 395, elas acabam fornecendo condições gerais para o exercício de qualquer ação penal, inclusive para a ação penal pública incondicionada. O nome é ação penal pública incondicionada porque o legislador, então, não a condiciona a qualquer outro elemento que não sejam estes elementos gerais do 395. Nomeadamente, não condiciona a atuação do Ministério Público no oferecimento da denúncia a autorização ou pedido das pessoas envolvidas, da vítima, nomeadamente. Não tem isso. Então, o Ministério Público, sendo o caso da ação penal pública incondicionada, que é a regra, vai propor a ação penal independentemente de qualquer coisa. Só condicionado, obviamente, a estas condições gerais extraídas a contrário senso no artigo 395 do Código de Processo Penal, certo? É fácil nós percebermos o porquê que o legislador estipula como regra a ação penal pública incondicionada. Porque se você cria, o legislador determina, ele pensa em fazer um crime, em criar um crime através da lei, ou seja, ele pensa uma conduta humana qualquer, isso aqui é grave o suficiente para que eu transforme isso em delito,
para que eu transforme isso em crime, ele já está ali embutindo um valor que é transcendente às pessoas que estão envolvidas particularmente naquele caso penal. Então, quando ele transforma uma conduta em crime, ele está dizendo isso aqui não importa somente para as pessoas que eventualmente estejam envolvidas no caso. Eu estou transformando em crime isso aqui, regulando com o direito penal, porque ele é importante para toda a coletividade. Então, é natural que quando você tem um crime, a regra seja que o Ministério Público atue, independentemente de qualquer condição. Portanto, a regra é ação penal pública incondicionada, certo? E você sabe que o crime é de ação penal pública incondicionada quando a lei que estipula o crime não fala nada sobre ação penal. Cai nessa regra. O Ministério Público vai oferecer a ação penal independentemente de qualquer outra situação, a não ser aqueles casos do 395, certo? Muito bem. Ainda a ação penal pública pode ser não incondicionada, mas ela pode ser condicionada. Daí o que acontece? Por questões de política criminal, o legislador diz, aqui há uma certa necessidade de prevalência dos interesses particulares envolvidos. Ainda que a conduta seja grave, ainda que esse crime precise ser criado, ele não é tão grave quanto outros, quanto a maioria dos delitos. E, portanto, eu vou, num primeiro momento, condicionar a atuação do Ministério Público, o oferecimento da denúncia, a uma autorização da vítima. Portanto, ele cria algumas situações em que você tem ação penal pública condicionada à representação do ofendido, à representação da vítima. Por questões de política criminal, como eu disse, né? Então, em determinadas situações, o legislador entende que a vítima tem uma prevalência maior. E, portanto, não interessa à coletividade que o Ministério Público fique movimentando o Poder Judiciário com ações penais sem que escute primeiro a opinião, a vontade da vítima envolvida. Daí, nesses casos, ele transforma a ação penal em pública condicionada a uma representação do ofendido. Então, se vocês verem lá o artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça, esse crime é condicionado à representação do ofendido. Não interessa para o legislador que a cada notícia de delito de ameaça contra pessoas, ele sai por aí oferecendo denúncia, independentemente da vontade da vítima que foi ameaçada. Pode ser que a vítima diga, olha, o sujeito me ameaçou realmente, ele me prometeu um mal grave, injusto, mas eu não estou nem aí, eu não me importo com ele, esse sujeito aí é um fanfarrão. E por que então o Ministério Público acabaria denunciando a pessoa que ameaçou essa outra e abarrotando o Poder Judiciário com coisas desnecessárias? Então, nesses casos, o legislador diz, então aqui nós vamos ter a atuação do Ministério Público condicionada a que a vítima peça para que o Ministério Público faça isso. E este pedido da vítima, nesses casos, seja lá o parágrafo único do artigo 147, o crime de ameaça, o parágrafo único, a lei vai dizer, estipula-se que, neste caso, só se processa mediante representação do ofendido. Esta representação do ofendido está disciplinada no artigo 39 do Código de Processo Penal. Se vocês forem lá dar uma olhada, isso é importante, o 39 diz assim, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, é muito simples a representação. Não tem forma exigida pela lei, não precisa ser por petição. A representação em nome da vítima não precisa ser feita por advogado. A própria vítima pode fazer essa representação. Ela é exclusivamente o seguinte, manifestação inequívoca da vítima ou do representante legal da vítima, por exemplo, a vítima for menor, o seu pai, a sua mãe, em ver o autor do fato processado. Isto, como representação, que é essa autorização específica para processar o indivíduo que cometeu o crime de ação penal pública condicionada à representação, ela pode ser direcionada a qualquer autoridade, como o próprio artigo 39 diz, mediante declaração escrita ou verbal ao órgão do Ministério Público, ou seja, ao Ministério Público, ao promotor diretamente, ao juiz ou à autoridade policial. Então, qualquer uma das autoridades que funcionam na persecução penal estão autorizadas a receber representações de vítimas em crimes de ação penal pública condicionadas à representação. A partir do momento em que isso está documentado por uma redução a termo desta representação, quando ela é feita verbalmente, por exemplo, pela própria vítima na delegacia de polícia,
ela é válida, ela é perfeita. E esta representação, portanto, autoriza o Ministério Público a oferecer a denúncia e iniciar um processo. Numa ação penal pública condicionada à representação, caso da ameaça, por exemplo, como a lei assim determina, nós vamos ter a necessidade, portanto, do que para o Ministério Público oferecer a denúncia e começar um processo? Da representação e de todas aquelas condições gerais que eu mencionei do 395 do Código de Processo Penal. Essa é a única diferença entre a ação penal pública condicionada à representação da ação penal pública incondicionada, certo? A ação penal pública também pode ser condicionada, por ordem do legislador, à requisição do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça, hoje o Dr. Sérgio Moro, Ministro da Justiça. Aqui também é uma saída de política criminal. Então, o legislador olha e fala, nestas situações é o Ministério Público que vai começar a ação penal, por denúncia. Mas nós precisamos ponderar que às vezes nem sempre é interessante, por questões políticas, que o Ministério Público saia por denunciando todo mundo em qualquer caso. Então, por exemplo, e esse é o caso clássico de ação penal pública que está condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Nos casos de crime contra a honra do presidente da República, se vocês pegarem o capítulo dos crimes contra a honra a partir do artigo 138 do Código Penal, vocês vão ver lá no final que quando há crime contra a honra do presidente da República, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Só que nesse caso, essa denúncia só pode ser oferecida se o Ministério da Justiça encaminhar uma requisição para que o Ministério Público atue. Então, crime contra a honra do presidente da República, vocês já pensaram se em qualquer situação, se fosse uma regra de crime de ação penal pública incondicionada, onde o Ministério Público não precisa ouvir ninguém e ele é obrigado a oferecer a denúncia, desde que tenha aquelas condições gerais, imagine toda vez que a honra do presidente Bolsonaro fosse ofendida, o Ministério Público, sabendo dessa situação, devesse, sem ouvir ninguém, oferecer denúncia. Quanto seria de problema para o Poder Judiciário resolver? Então, o que acontece? A lei determina aqui a atuação do Ministério Público só vai acontecer se o Ministério da Justiça fizer essa requisição para o Ministério Público. Porque talvez não seja bom nem para questões de política externa do país nós termos tantas ações penais instauradas contra o presidente da República. O presidente da República é envolvido em uma série de demandas judiciais de natureza criminal, ainda que sendo vítima, dentro do sistema de justiça nosso, isso não pegaria bem para a política externa. Então, também ponderando essas questões, o legislador determina que aqui, nestes delitos, está lá no fim dos crimes contra a honra, se vocês forem lá olhar, artigo 145 do Código Penal, vai estar lá disposições sobre ação penal, e nos crimes de honra contra a honra do presidente da República, vai dizer lá que depende de requisição do Ministério da Justiça. O que depende de requisição do Ministério da Justiça? A denúncia do Ministério Público, para iniciar uma ação penal pública. Só que ela é recondicionada a essa requisição do Ministério da Justiça em virtude destas situações que eu mencionei. Então, aqui a gente encerra a ação penal pública. É a ação penal pública incondicionada como regra, e às vezes, quando o legislador entende que é o caso de estipular uma condição a mais para que o Ministério Público faça a denúncia e inicie a ação penal pública, ele vai estipular uma condição, como condição, a representação do ofendido em algumas situações e a requisição do Ministério da Justiça em outras. Isto é a lei que determina o crime que vai dizer. Então, vocês precisam procurar os tipos penais, os crimes e olhar nos parágrafos seguintes, durante todo o capítulo, se há alguma determinação sobre a ação penal. Se nada for falado sobre a ação penal, a gente vai estar lá na regra, ação penal pública incondicionada, denúncia do Ministério Público, certo? O outro grande gênero de ação penal que nós temos é a ação penal privada. A ação penal privada, ela também estipulada pelo legislador em situações em que os interesses particulares envolvidos naquele caso também devem ser prestigiados. Aqui mais prestigiados do que numa ação penal pública condicionada à representação. Na ação penal pública condicionada à representação, o legislador pensa, o interesse da vítima aqui é importante, nós vamos dizer para a vítima o seguinte, olha, o Ministério Público só vai atuar para você e para a coletividade se você quiser, então autorize ele. Na ação penal privada,
isto vai um pouquinho além, porque o legislador diz, não, aqui não é só uma autorização que a vítima vai dar ao Ministério Público. Aqui nós vamos estabelecer que a vítima é dona da ação penal. Então, é tão mais relevante aqui, nessa situação, o interesse particular da vítima, que o legislador, quando determina o crime, estipula o crime, ele vai dizer, aqui só se processa mediante queixa do ofendido, da vítima, ou do seu representante legal, se a vítima for menor de idade, por exemplo. Então, nestes casos, na ação penal privada, ela não é iniciada pelo Ministério Público através da denúncia. Na ação penal privada, ela é iniciada pela vítima, que precisa contratar um advogado e que vai redigir uma queixa-crime ao juiz. E aí iniciar a ação penal, que é chamada ação penal privada. Certo? Essa é a diferença. Ação penal privada, se vocês forem olhar, ela tem também espécies, assim como a ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do Ministério da Justiça, a ação penal privada tem aí 3 espécies. A primeira delas seria a ação penal privada, que a doutrina chama ação penal privada exclusiva. Na verdade, você vai muito dificilmente encontrar essa nomenclatura fora da academia, fora da doutrina. Se você for pesquisar na jurisprudência e em outros artigos, enfim, você vai acabar vendo uma identificação entre o gênero e a espécie. Quer dizer, a ação penal privada exclusiva, que seria a primeira espécie de ação penal privada, é a única ação penal privada que a gente conhece, na verdade, do ponto de vista prático. Porque ainda tem outras 2 espécies que eu vou mencionar a seguir, mas essas outras espécies elas são previstas na legislação, mas elas não têm efeito prático nenhum. Na prática elas não existem, elas são só uma previsão legal. Então a prática acaba fazendo com que essa primeira espécie de ação penal privada, que é a ação penal privada exclusiva, seja a única ação penal privada que a gente conhece. Então quando vocês ouvirem falar de ação penal privada, ponto final, nós vamos estar falando dessa primeira espécie, da ação penal privada exclusiva. Está lá no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 100, parágrafo 2º, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. E o artigo 24, parágrafo 2º, o artigo 30 do Código de Processo Penal, vai dizer lá, o ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, interesses particulares aqui, muito mais relevantes no entender do legislador, a ponto dele dizer, a ação penal é tua vítima. Se você quiser que o Poder Judiciário seja movimentado, você vai ter que movimentar. Você precisa achar um advogado, você precisa se reunir com ele, você precisa contratar esse advogado, e esse advogado vai redigir uma queixa-crime e que vai fazer as vezes da denúncia que faz lá o Ministério Público na ação penal pública para iniciar a fase judicial de um processo penal, para você ver o autor do crime de ação penal privada, se você quiser, vítima, se você quiser que ele seja processado, para você vê-lo punido, mas você é que tem que fazer isso, né? Grande exemplo dos crimes de ação penal privada são os crimes contra a honra, né? A exceção dos crimes contra a honra contra o presidente da República, que por outras situações o legislador entende necessário que seja ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, situações normais, em regra, crime contra a honra, contra qualquer um de nós, por exemplo, a honra de qualquer um de nós, é um crime que se processa mediante ação penal privada. Se você é vítima de um crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, são os 3 crimes contra a honra, artigo 138, 139, 140 do Código Penal, cada um deles tem os seus elementos próprios, vocês vão estudar isso em Direito Penal, parte especial mais para frente. O pessoal do 6º período já estudou no 5º período, em Direito Penal, parte especial 1. Cada um deles tem seus elementos próprios, mas eles são todos crimes contra a honra e que, portanto, são, de acordo com as disposições finais do capítulo dos crimes contra a honra, sujeitos a processamento por ação penal privada, porque a honra, embora ela seja um bem jurídico importante, o legislador acha que é importante porque criou crimes contra a honra, o legislador, obviamente, faz uma ponderação de que eles não são tão graves contra outros crimes que precisem de ação penal pública, portanto, o Ministério Público atuando em nome da coletividade. Aqui você tem uma valoração maior para os interesses da vítima, que, portanto, vai ser a dona da ação penal se ela quiser intentar a ação penal, através da queixa-crime, que vai ser subscrita por um advogado, certo?
Importante aí verificar o artigo 31 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal diz lá, no caso de morte da vítima, de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação penal passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Quer dizer, se morrer a vítima, o direito de queixa ainda permanece com estas pessoas que o artigo 31 elenca ali para fazer punir o autor do fato criminoso contra a honra, mesmo que a vítima tenha falecido. Também é importante o artigo 37 do Código de Processo Penal, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas, as empresas em geral, poderão exercer ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio deste, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Quer dizer, se uma empresa for vítima de crime contra a honra, isso é possível de acontecer, os seus diretores, os seus contratos sociais vão dizer quem representa estas empresas no âmbito civil. Estas pessoas naturais, pessoas físicas que estão no contrato social, serão as incumbidas de contratar um advogado para que o advogado, então, faça uma queixa-crime em nome da empresa que foi violada no seu interesse, no seu bem jurídico e cujo processamento é de ação penal privada de acordo com a lei. Uma empresa pode ser vítima de crime de difamação. E, portanto, é possível que as empresas, ou crime contra a honra, injúria, que as empresas que estejam se sentindo vítimas destes delitos contratem advogados para fazer queixa-crime contra quem eventualmente as afrontou na sua honra. Então, ação penal privada exclusiva, essa primeira espécie, é a ação penal privada que a gente conhece. Os outros dois tipos, o primeiro deles, o segundo tipo de ação penal privada é a chamada ação penal privada personalíssima. Uma previsão legal apenas e que não tem repercussão prática nenhuma. Qual que é a diferença da ação penal privada personalíssima para essa que eu acabei de explicar, ação penal privada exclusiva? É que a ação penal privada personalíssima não pode ser intentada por ninguém mais, a não ser pelo próprio ofendido. O representante legal não pode, e se a vítima, portanto, o ofendido morrer, não se aplica o artigo 31 que eu acabei de dizer. No caso de morte da vítima, o direito de queixa passará ao cônjuge, ascendente, descendente. Isso não se aplica porque se a vítima morrer, morre junto o único legitimado para acionar o autor do fato em juízo. Nós só temos um crime hoje na nossa legislação que é de ação penal privada personalíssima. O crime é o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento no casamento. Está lá no artigo 236, segundo parágrafo único do Código Penal. Esse é um crime que se processa mediante ação penal privada personalíssima. Um crime que é muito difícil de ocorrer na prática. Portanto, essa ação penal, na verdade, ela simplesmente não existe na prática. Ela só está prevista do ponto de vista teórico. O último espécie de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. O que significa isso? Nos casos de ação penal pública, o Ministério Público tem um prazo assinado pela lei para fazer a denúncia. Quando encerra o inquérito policial e o Ministério Público não tem mais nada para fazer, a não ser pedir o arquivamento do inquérito ou fazer a denúncia, e ele queda-se inerte e passa o prazo ou os prazos assinados no artigo 46 do Código de Processo Penal, basicamente 15 dias o Ministério Público tem para oferecer a denúncia se o réu estiver solto, 5 dias se o réu estiver preso. Nestes casos, passou esse prazo, se o Ministério Público não atuar, não fizer a denúncia, a vítima tem o direito de se substituir no Ministério Público, fazer uma queixa-crime substitutiva da denúncia. Isso é uma previsão constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 59, inciso 59, artigo 5º da Constituição Federal, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Então, na verdade, embora seja uma previsão legal,
e aí você tem a repercussão desse dispositivo constitucional, tanto no Código de Processo Penal como no Código Penal, artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, vai dizer lá, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, e o artigo 29 do Código de Processo Penal, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada ao prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então vejam que é uma previsão legal para que a vítima não fique desamparada num crime de ação penal pública se o Ministério Público não fizer o que ele tem que fazer, que é oferecer a denúncia no prazo assinado pela lei, que estão lá no artigo 46. Previsão legal, previsão que na verdade não se verifica na prática também, porque esses prazos, o controle desses prazos no Ministério Público é muito difícil que sejam feitos pela vítima, esse controle. São prazos que a gente chama impróprios. Se o Ministério Público oferecer a denúncia no 16º dia, estando o réu solto, vale a denúncia igual. E se vocês olharem o final, aí, a parte final do artigo 29, o Ministério Público, se a vítima realmente oferecer a denúncia no lugar do Ministério Público, ou melhor, oferecer a queixa substitutiva da denúncia que o Ministério Público não fez no prazo, o Ministério Público, sabendo disso, o promotor pode assumir a condução dessa ação penal no momento que ele quiser, porque a ação penal continua sendo pública, na natureza pública, ela somente foi instaurada por uma iniciativa da vítima, em virtude que o Ministério Público não atuou no começo quando deveria, né? Praticamente também não existe essa ação penal pública condicionada, ação penal privada subsidiária da pública, ela não tem efeito prático nenhum, é uma previsão simplesmente legal, teórica. Portanto, o que acontece? A ação penal privada é uma só, que é o primeiro tipo de ação penal, a chamada ação penal privada exclusiva. Vocês não vão chamar, vocês vão encontrar esse termo, ação penal privada exclusiva. Não vai chamar de ação penal privada, porque a espécie, o tipo, se confunde com o próprio gênero, porque os outros dois tipos, a ação penal personalíssima, privada personalíssima, e a subsidiária da pública, não acontecem na prática, certo? Muito bem. É isso que tem de classificação de ação penal, sob o ponto de vista processual. Esses são os elementos mais básicos que vocês precisam ter. Também, para finalizar e para dar um norte para vocês naquela atividade de ação penal, né, que vocês vão me entregar lá até o dia 29, podem usar o e-mail, meu e-mail, podem usar a mensagem do Black também, por Blackboard. Talvez o mais importante seja vocês prestarem atenção no artigo 38 do Código de Processo Penal. Essa é a chave. O que diz o artigo 38? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, que é a ação penal privada subsidiária da pública, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, o que acontece nesse artigo 38? Ele estabelece um prazo único de 6 meses para uma única pessoa, que é a vítima, sujeita a não observância desse único prazo pela vítima, sujeita à decadência do direito de fazer isso que tem que fazer, só que ele mistura duas situações, ele mistura a queixa e a representação. Então, na verdade, o 38 tem que ser lido assim, ó: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa nos casos de ação penal privada, fecha parênteses, ou de representação, abre parênteses, se for caso de ação penal pública condicionada à representação, fecha parênteses, se não o exercer no prazo de 6 meses contado do dia em que souber quem é o autor do fato. Então, na verdade, ele menciona esse 38, a queixa, e menciona a representação. São coisas distintas. A vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação tem 6 meses para fazer a representação, contado o dia em que sabe quem é o autor do crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, ameaça. Se eu sei quem me ameaçou, e eu sei hoje quem me ameaçou, eu tenho 6 meses para fazer o quê
de acordo com esse 38? A representação. Daí veja o que é a representação, que eu já mencionei, artigo 39. Você dizer que quer ver o autor do fato processado para qualquer autoridade. Isso é representação, é algo muito simples, muito tranquilo de se fazer. Você pode fazer para qualquer autoridade, para o próprio juiz, para o próprio Ministério Público ou para a autoridade policial. Eles vão reduzir a termo e a representação está feita. Isso vai ser encaminhado no Ministério Público em um determinado momento. E o Ministério Público vai fazer a denúncia, se tiver as outras condições para exercício de qualquer ação penal. Então, a representação vai estar feita nesse caso. 6 meses contado do dia em que souber quem é o autor do crime. Aí você tem que ler o 38 da mesma maneira, só que substituindo a classe da ação penal. Nos casos de ação penal privada, a vítima tem 6 meses, sob pena de decadência, para fazer o quê? A queixa-crime, que é contratar um advogado, para que o advogado possa construir uma queixa que possa ser recebida pelo juiz. A protocolo da queixa-crime é 6 meses. Veja que é algo bem diferente, bem mais complexo que o 38 exige que seja feito nos casos de ação penal privada. Tem que ter 6 meses entre o conhecimento da vítima, de quem é o autor do fato, e o protocolo da queixa em juízo. Não é representação, como é nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Tá? O 38 merece bastante observação, porque ele mistura essas coisas. Ele mistura tanto a ação penal pública condicionada à representação, quanto a ação penal privada. E as coisas que as vítimas têm que fazer nesses 2 casos, como eu acabei de explicar. Ainda é possível que, ao tentar responder as questões lá daquela atividade, vocês tenham dúvidas. Eu imagino que agora talvez tenha ficado até um pouquinho, em alguns pontos, tenha ficado um pouco mais fácil para pelo menos vocês irem procurar essas respostas. Mas eu ainda sei que vai ficar dúvida. Então, eu peço que vocês façam a comunicação comigo por todos aqueles canais que eu disponibilizei a vocês. Pode ser por e-mail, pode ser por Instagram, pode ser por Facebook, pode ser pelo nosso grupo de WhatsApp ou mesmo no WhatsApp específico para mim. Eu vou tentar responder assim que eu puder. Eu sei que ainda vai ter algumas dúvidas, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí essa questão da classificação das ações penais. Certo? Abraço a todos.